então que Olavo se sentiu assim um pouco mais tranquilo e percebeu que José havia compreendido o que ele estava sentindo. Ele percebeu a diferença de como ele era para como ele estava. E então Olavo ainda comentou: José, você era um homem muito bom, tinha atos muito bons, inclusive de benevolência às pessoas, mas você tinha um defeito que era, digamos, então José completava, era a detração. Não adianta você querer colocar eufemismos, palavras bonitas no que eu fazia. O que eu fazia era a detração. Eu fazia o mal às pessoas, falando mal de todo mundo e fazendo fofoca. Eu falava aquilo que eu sabia e o que eu não sabia. O que eu sabia eu falava e ainda endossava com mais algumas mentiras e algumas coisas para piorar a situação e dar mais ênfase a ela. Eu adorava aquilo, eu fazia aquilo com gosto, e mesmo que não fosse verdade, eu espalhava assim mesmo, pois aquilo me dava uma grande satisfação. Eu fazia um mau uso do aparelho orgânico que foi me dado pelo sagrado para poder usar, e no entanto eu usava para o mal. E em uma das minhas encarnações, nas primeiras encarnações que eu tive, quando ao aprender a falar e a fazer mau uso da língua, posteriormente fui para as regiões umbralinas, onde lá eu pude perceber quanto mal eu fiz às pessoas, quantas dissensões, quantas guerras, quantas brigas, quantas separações foram fruto da minha malevolência, da minha falta de senso e, acima de tudo, de um prazer que eu tinha em falar mal das pessoas, em falar mal das coisas. E aquilo me deixou muito triste. Triste ao ponto de eu ir para as regiões umbralinas e sofrer muito, e ver pessoas me perseguindo e pessoas que eu prejudiquei lá naquelas regiões, pois muitas cometeram homicídios, suicídios e outras coisas terríveis para as outras pessoas, através da palavra mal colocada que eu fazia questão de espalhar. Tive então a benigna oportunidade da reencarnação. Na minha primeira reencarnação, depois de ter pedido esta oportunidade, nasci sem poder falar. O que foi muito fácil para a espiritualidade, pois a minha língua, de tão mal usada que estava, ela já estava, digamos, doente. Ela já estava, em um termo mais pesado, já estava podre. E eu nasci com a língua paralisada completamente. Era mudo, não podia falar nada. Era a única forma de eu poder evitar a maledicência. Mas havia uma coisa: embora a minha língua estivesse presa, estivesse dura, estivesse paralisada, eu ainda tinha um enorme prazer em fazer fofoca. Fui parar então em um pior lugar que tinha. Fui parar na corte, onde havia então muitas traições, muitas maldades, muitas traições de todos os tipos, muitas coisas que as pessoas faziam questão de falar na minha frente, pois sabiam que eu não poderia falar para ninguém. Ah, você fez isso, pode falar na frente daquele mudinho mesmo, ele não vai conseguir falar. Foi um sofrimento. Eu passei uma existência de sofrimento, porque eu sabia de tantas coisas e não podia me comunicar.
tentava falar, tentava passar aquilo grunhindo e não conseguia, porque a minha língua estava paralisada até desencarnei. Tive então uma segunda oportunidade de reencarnação. Dessa vez, mais treinado, renasci com a língua, mas com um defeito. A minha língua, embora ela já não estava totalmente paralisada, ela ainda não estava 100% boa. Eu gaguejava muito. Eu era o chamado gaguinho. Nasci já numa região onde as pessoas falavam as coisas, e quando eu ia poder falar, ainda com uma sensação de prazer em poder falar mal de alguém ou de algo, eu gaguejava muito. E ao gaguejar, era motivo de chacota das pessoas. As pessoas caçoavam de mim cada vez que eu ia falar, porque eu gaguejava muito. A minha língua ainda não estava curada, porque eu ainda sentia uma volúpia, um prazer em poder fazer fofoca. Eu ainda tinha em mim uma grande vontade de fazer fofoca, de falar mal das pessoas, de falar mal das coisas, ainda estava em mim. E durante essa encarnação, embora com sofrimento e com tratamento, pude voltar então a ter então a minha língua de novo restabelecida e sem mais a vontade de fazer a fofoca. Tive então uma outra reencarnação, dessa vez com a língua totalmente curada e o hábito da maledicência e da fofoca, da detração, completamente curados, pois depois de tanto sofrimento eu vi a importância de quanto o silêncio vale ouro, quando se evita falar mal das coisas ou das outras pessoas. Quanto é bom poder levar a palavra para as pessoas, que vai trazer o bem, que vai trazer o conforto. E quando nós não temos condições de falar, que nós apenas pensemos o que foi bom. E Olavo, ao ouvir aquilo, sentiu então em seu coração palpitar uma grande, forte emoção de ver como a reencarnação é bendita, como aquele ser que tinha muita bondade, mas uma indisciplina em seus pensamentos, pôde, através da reencarnação, poder ter de novo a oportunidade de melhorar. E José então estava assistindo a palestra para posteriormente vir a se tornar um palestrante em várias existências, onde ele podia levar a palavra do bem e usando o órgão que foi dado para o bem de uma forma benéfica a todos. Então eles se abraçaram e Olavo chorou copiosamente ao ver das bênçãos que a reencarnação nos dá. Portanto, meus amigos, findando então essa nossa palestra sobre a maledicência, sobre o que é falar mal das coisas, dos outros, findamos então a nossa palestra agradecendo a todos os espíritos que estão aqui, que estão nos lares, que estão ouvindo, aqueles espíritos que estão precisando também ter ouvido essa história, para que pudessem trazer então para a sua encarnação algo de bom, porque todos nós precisamos de alguma forma corrigir os nossos defeitos. E finalizando então essa palestra um tanto modesta, mas feito com muito amor e esperando que nós possamos ter aprendido a usar o poder da palavra da melhor forma, vamos então fechar essa nossa palestra com a oração, onde possui as palavras mais belas ditas
pelo mais belo de todos aqueles que já pisaram aqui na terra, quando ele nos diz: Pai nosso que está aqui e em todos os lugares, santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua sábia vontade, aqui na terra como em todos os mundos habitados. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje e nos dai o suficiente para poder repartir com aquele que necessita. Senhor, perdoa as nossas ofensas, nos ensinando a perdoar todos aqueles que nos ofendem. Não nos deixes cair em novas e em más tentações, e nos livra, Senhor, contra o que de mal vier, porque está em Ti o poder, o reino e a glória, e que a paz esteja com todos nós. Muito obrigado e muita paz a todos. Dando por final, então, a nossa palestra e ao nosso encontro, faremos, então, a vibração final para esse nosso encontro espiritual, onde podemos ter tido a oportunidade de levar o Evangelho de Jesus para todos. Que todos possam sentir-se acolhidos, que todos possam se sentir-se em paz, através dos nossos anjos guardiões, que permite que os bons espíritos que nos cercam venham ajudar nas nossas dificuldades e que nos amparem nos nossos erros. Senhor, que os espíritos que nos inspiraram com sua perseverança e caridade estejam sempre dando apoio na esperança de uma nova e misericórdia em nossos estudos. Fazei, enfim, Pai, que encontrem em nós a força que nos falta nas provas da vida e que nós possamos resistir às sugestões do mal, à fé que nos salva e o amor que consola. Espíritos bem amados, a quem Deus nos manda, em sua infinita misericórdia, nos permita velar sobre nós mesmos e sobre todos nós, que precisamos sempre estarmos em sintonia com a espiritualidade. Sede nossos protetores nas provas das nossas vidas terrenas. Dai-nos a força, a coragem, a resignação e a inspiração de tudo o que é bom. E que nós possamos, Senhor, e nosso bom anjo guardião, que não nos abandone, pois precisamos de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus nos enviar. E que a paz esteja com todos.